sei que Deus tem para ti uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite abençoado. Por favor, abre para mim Mateus capítulo número 17, versículo 27. Nós vamos compartilhar esse versículo. Eu tenho uma palavra hoje. A gente costuma dizer que tem uma palavra de Deus para você, né? Deus já tem uma palavra reservada para o seu coração. Mateus 17, 27, é isso mesmo? Isso. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 stater. Pague e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Palavras de Jesus. Citei esse versículo para o Russo, falei assim, eu vou pregar sobre isso. Esse final de ano foi um final de ano maravilhoso para nós. Eu acredito sim que nós tivemos um ano muito pesado, muito difícil, 2025. Mas a graça é que nós conseguimos chegar a mais um final de ano. Quantos que não chegaram, né? Não foi o caso do pai da nossa irmã que não conseguiu atravessar o ano. E quantos que nós olhamos as notícias e vemos que não conseguiram chegar em 2026. Então só de chegarmos aqui, amém, irmãos, é um motivo de alegria, motivo de graça, porque Deus nos trouxe até esse lugar, amém. Aqueles que foram salvos com o Senhor, como foi o caso, né, já estão descansando com o Senhor, mas muitos não tiveram essa chance, foram embora sem sequer achar que poderiam ir embora, né? Mais um acidente, alguma coisa os levaram e não conseguiram atravessar para 2026. Nós chegamos aqui. E eu trouxe uma palavra no nosso culto da virada, inclusive está gravado. Mas é uma palavra que eu disse que eu ia continuar ela nesse ano. Uma palavra que eu dei apenas uma introdução na virada do ano. E eu queria usar a palavra como introdução do que eu quero falar aqui hoje. Eu falei na virada do ano sobre caminhos novos, que Deus tem para cada um de nós, caminhos novos, amém? Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus não é um Deus de coisas antigas. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Apocalipse que fala assim, lá, quando ele fala novos céus e nova terra, ele fala assim, eis que faço nova todas as coisas. Deus gosta de coisas novas. E eu disse aqui aos irmãos que estavam presentes que Deus tinha para cada um desses irmãos um ano novo, com novidades, com coisas novas. Disse também que o povo de Deus ficou durante 40 anos rodeando no deserto o mesmo lugar, dando volta, fazendo círculo no mesmo lugar. Mas chegou uma hora que Deus falou para Josué, é hora de caminhos novos, caminhos que vocês nunca passaram. Agora chegou o momento. E Deus realiza um grande milagre quando Deus leva o seu povo para atravessar do deserto para a terra prometida. E aproveitando esse ensejo de estarmos aqui no início, no primeiro culto do ano, desse ano 2026, e você estar presente, e aqueles que estão nos assistindo em casa, ou aqueles que vão ainda ouvir essa mensagem, que essa palavra possa fincar o seu coração. E fazendo uma pequena introdução, nós dissemos que, assim como o povo no deserto, muitas pessoas entram ano e saem ano da mesma forma, sem mudar nada, com os mesmos defeitos, passando pelos mesmos caminhos e nada muda, nada de novo na sua vida. Mas esse ano é um ano de grandes mudanças. Esse é um ano de caminhos que você nunca passou. É um caminho que Deus vai te levar também. Eu acredito muito nisso. E para isso, nós falamos de 3 segredos que eu vou resumir aqui. 3 segredos importantes para você entrar esse 2026 vivendo o novo de Deus. E o primeiro segredo foi que eu falei sobre santificação.
Em Josué, ele chega lá no capítulo 3 de Josué, no versículo de número 5, ele chega para Josué e fala assim: Josué, santificai-vos hoje. O Josué manda ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E aí, eu dei um breve relato do que é santificação, mas eu queria fincar um pouquinho mais aqui, nessa noite, o que é santificação. Muitas pessoas não entendem o que significa santificação, o que significa essa separação que Deus pede ao seu povo. Na verdade, o que Deus fala para Josué é simples. Fala: Josué, pede ao povo que se posicione, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. E esse posicionamento, irmãos, que Deus cobra do seu povo, tinha muito na vida de Josué. Josué, por que ele se tornou um grande líder da nação de Israel? Ele era auxiliar de Moisés. Por que Deus o escolhe para ser o sucessor de Moisés? Por causa de uma coisa: Josué era um homem de posicionamento, era um homem de decisão, era um homem que tinha em seu coração a certeza do que ele queria. Tanto é, na dúvida do povo, quando o povo quis voltar para o Egito, Josué, junto com Caleb, foram os únicos dois que se posicionaram. Falaram: não, nós não vamos voltar, vocês estão ouvindo vozes erradas. Deus falou para nós que nós íamos possuir a terra, e nós vamos possuir a terra. Então, irmãos, para receber o novo de Deus, para viver o novo de Deus, precisa de posicionamento, saber quem nós queremos realmente servir. Não pode ter no nosso coração dubiedade. Não podemos estar duvidando entre o que queremos e o que não queremos. Quantas pessoas querem: eu quero o novo de Deus, mas não se posiciona para Deus. E Deus, Ele está chamando o seu povo nesses últimos dias para um posicionamento, para estar do seu lado. É isso que Deus está buscando. Santificação significa isso. Você foi separado para servir a Deus. Então você precisa posicionar para saber o que você quer. Josué era tão posicionado que ele disse um dia ao povo: olha, vocês escolham quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses aí dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, é deles que vocês querem servir, vocês podem servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse era o posicionamento de Josué. Nós precisamos, irmãos, entrar esse ano posicionado. A quem nós queremos servir? Queremos servir a nós mesmos, as nossas vontades, ou queremos servir ao Senhor? Se você entrar esse ano disposto a encarar o jogo e falar: Senhor, eu decido servir ao Senhor de todo o meu coração, pode ter certeza, Deus vai abrir caminhos novos para você passar. Amém? Santificação é isso. É posicionamento. É você ter uma decisão firme no seu coração daquilo que você realmente quer. Tirar qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Mande o povo se concentrar. Mande o povo se separar. E mande o povo ficar firme, porque eu vou fazer maravilhas amanhã no meio de vocês. Dentro dessa introdução, um segundo segredo que eu falei foi que quando ele dá ordem para o povo passar pro povo passar no Jordão, que o Jordão ia levantar uma água de todos, e eles iam passar com o pé enxuto no Jordão. A primeira ordem que Josué dá ao povo, fala assim: olha, vocês peguem a arca, os sacerdotes peguem a arca, passem à frente do povo, e o povo vai atrás, seguindo de longe a arca do concerto. A arca representava a presença de Deus. A arca representava Deus na frente. E um dos segredos que eu falei aqui também na virada do ano: se nós queremos que Deus nos abençoe, precisamos ter um posicionamento e precisamos colocar Deus na nossa frente. Deus tem que estar na nossa frente. Meu irmão, podemos ter a maior estratégia, podemos fazer vários planos, mas a Bíblia diz: dos homens são os planos, mas de Deus é a resposta. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Mas para que aconteça, o que eu preciso fazer? Coloque Ele na tua frente, e Ele vai à frente, e você vai seguindo atrás, obedecendo às suas ordens. Ele vai, como eu disse, na virada do ano, Ele vai na frente, abrindo os caminhos, e nós vamos passando, amém? Quando o sacerdote chega no Jordão com a arca, ali Deus vai sendo representado com a sua presença. Se nós queremos ser vitoriosos esse ano, nós precisamos entender sobre essa questão, amém? E um terceiro segredo que nós falamos, e aqui eu começo a pregar a mensagem de hoje, foi sobre a fé. Quando
Quando Josué, ele determina, isso está no versículo 13, por favor, coloca o versículo 13 para mim. 6 dias depois, não é Mateus não, por favor, Josué, é que eu falei, Josué 3, versículo 13, é que eu não falei o capítulo. A falha foi minha, viu, irmão? Fica tranquilo. Josué 3, 13. Isso. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. E eu aprendo aqui, irmãos, que Deus, ele só age na vida de alguém ou na vida do seu povo quando ele vai encontrar fé nesse povo. Deus só age por meio da fé. Deus dá ordem, vai acontecer. Mas vocês vão precisar fazer uma coisa. Vocês vão precisar colocar a sua fé em prática. Imagine você. Você vai ter que chegar diante da circunstância e colocar os seus pés. E a partir da hora que colocar os pés, vai acontecer. As águas vão parar. A gente nós acostumamos achar que Deus vai agir na nossa vida somente se crermos. E Deus, eu aprendo que Deus só age através da fé. Se eu crer, Deus pode fazer. Mas eu aprendo também que a fé que Deus espera de nós, Deus não age numa fé natural. Deus sempre vai agir numa fé sobrenatural. Então, o que isso quer dizer para nós que estamos aqui, queremos entrar o próximo ano, e aqui eu começo a chamar a sua atenção. Tá, Deus age pela fé, mas eu creio que Deus pode fazer. E por que Deus não faz? Se Deus age no sobrenatural. Porque o sobrenatural, ele passa a ser uma fé ativa. E para Deus agir na fé ativa, ele vai precisar do nosso posicionamento também de fé. Eu falei de posicionamento de santificação, e nós também temos que ter posicionamentos de fé. Não é só crer, eu também tenho que agir. E na minha ação, Deus vai fazer acontecer. Eu aprendo isso porque eu chego esse ano, às vezes nós entramos no ano e falamos assim: Deus, eu queria que o Senhor fizesse algo para mim, e ficamos esperando Deus fazer. E por que Deus não faz? Porque Deus, ele só irá fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida a partir do momento que nós pudermos fazer o que é natural. Então eu aprendo que o que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. A minha parte eu vou ter que fazer. E para acontecer eu vou ter que acreditar. E às vezes é loucura. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar os pés na água e vai acontecer. É a mesma coisa que aconteceu quando Deus manda Lázaro sair do sepulcro. Deus, ele podia muito bem falar: Lázaro, sai para fora. Mas ele fala assim: olha, vocês vão lá e vão remover aquela pedra que está no sepulcro. Antes que haja a ressurreição, eles tiveram que fazer a parte de remover a pedra. Deus sempre, como é especialista, ele sempre vai buscar em nós, irmãos, alguma coisa que podemos fazer para que possa acontecer um milagre na nossa vida. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Deus, ele age pela nossa ação. O que você quer que Deus faça esse ano para você? Se você chega esse ano disposto a que Deus faça alguma coisa, e foi que Deus falou no meu coração, o que eu posso fazer, Senhor, para que possa acontecer o milagre? Pode ter certeza, Deus vai mostrar para mim e para você o que nós podemos fazer para ele agir com um milagre na nossa vida. Amém? Nós chegamos aqui essa noite pedindo respostas para Deus. Deus, eu quero entrar no sobrenatural do Senhor.
E Deus, eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida. Deus, eu quero que o Senhor multiplique sobre o meu celeiro. E Deus vai fazer tudo isso, mas sem que antes aconteça algo na sua vida, uma ação da sua parte. Amém, meu irmão? Olha só, vamos ler novamente Mateus 17, 27, por favor. Aqui é uma história que estava acontecendo com Pedro. Pedro, ele foi abordado por alguns dos escribas, que perguntou para Pedro assim: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, você e seu mestre, vocês não pagam impostos, não? Vocês, estou percebendo que é porque vocês são diferentes, não pagam impostos, vocês não precisam pagar impostos? E Pedro foi questionar Jesus, porque algumas pessoas falam que Jesus, ele era rico, né? Jesus não tinha dinheiro nem para pagar o imposto, para pagar imposto. Ele disse uma vez aos seus discípulos: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus, ele veio de uma forma simples para provar para nós, irmãos, que nós podemos sim, mesmo na simplicidade, depender de Deus, porque Deus é o Deus de milagre. Amém? Quando Pedro chega para Jesus e questiona Jesus, Jesus faz algo na vida de Pedro que é uma lição para mim e uma lição para você. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, pegue a sua vara de pescar, vá ao mar, e o primeiro peixe que você pescar, você traz aqui. Você vai encontrar, vai abrir a boca desse peixe, vai ter uma moeda lá, e você vai pegar essa moeda e vai pagar a sua dívida e a minha dívida. Ele falou assim: o filho do homem não precisa pagar dívida, porque ele é livre, mas para que sirva de exemplo, pegue essa moeda e nós vamos pagar esse tributo que você está buscando. Irmãos, isso para mim foi uma revelação fantástica para a minha vida. Às vezes nós ficamos: Deus, ajuda-me, Deus, faz alguma coisa na minha vida, Deus, eu preciso de um milagre, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. E às vezes nós, mas aonde que Deus vai agir? Meu irmão, eu aprendo que Deus vai agir naquilo que nós podemos fazer na nossa própria habilidade. O possível eu tenho que fazer. O possível que eu posso fazer, eu vou fazer, mas como que vai acontecer? E quando você olha mas é impossível isso acontecer. É mais um ano que eu vou ter que entrar. Você vai ter que mudar a sua linha de raciocínio, sua linha de memória e começar a pensar: Deus, o Senhor está na minha casa, o Senhor está na minha vida e eu vou obedecer a Tua palavra. E conforme a Tua vontade, eu vou te obedecer e vou trabalhar. E em cima daquilo que eu fizer, o milagre vai acontecer, porque é promessa do Senhor. É isso que Deus espera do seu povo, irmãos, que nós tomamos ação para que Ele faça um milagre acontecer na nossa vida. O povo de Deus sempre teve esse grande problema: esperar que Deus realize um milagre, esperar que Deus faça. E quando Deus não faz, estamos diante da dificuldade: Senhor, como vai ser? De que forma vai ser? Irmãos, eu não sei de que forma vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus é o Deus que faz caminhos no deserto. Deus é que faz caminhos acontecer onde não pode acontecer. Mas eu não tenho que questionar a Deus como vai ser, porque é de uma forma milagrosa que vai acontecer, meu irmão. Deus está chamando você para você começar um ano novo apenas marchando, apenas caminhando. Vai fazendo que na caminhada Deus vai fazer acontecer um milagre na sua vida. Faça aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. O que Deus colocou nas tuas mãos? Se você tem um pedacinho de pão, entrega na mão de Deus, que Ele vai multiplicar esse pão. Se você tem um pedaço de peixe, entrega na mão de Deus, que Deus vai multiplicar esse peixe. Meu irmão, não importa. Quando os discípulos estavam preocupados no barco: o que nós vamos comer? O Senhor disse assim: vocês não viram o que aconteceu no deserto? Vocês estão preocupados o que vão comer? Se vocês servem um Deus que no momento certo providencia comida para vocês comer, se vocês servem um Deus que jamais desampara vocês, se vocês servem um Deus que não deixará vocês passar por fome, por necessidade. Os filhos dos homens sofrem necessidade, os filhos dos leões sofrem necessidade, mas Deus de nada lhe faz falta. Quantos estão aqui no nome de Jesus?
Meu irmão, o que eu quero trazer para vocês é alimentar a vossa fé. Eu não sei como vai ser o governo, eu não sei de onde virá, eu só sei de uma coisa: virá. Assim tem que ser o coração do servo de Deus. Josué era posicionado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: vão ao rio, o rio vai abrir e vocês vão passar pé enxuto lá. E aconteceu conforme havia dito, mas eles precisaram marchar para o rio. Essa é a grande experiência do povo de Deus. Aquele povo diante do mar. Por que o Senhor não tinha sepulcro no Egito? Não tinha sepulcro no Egito que pudéssemos ficar ali? Será que seria necessário acontecer tudo isso? Diante do mar, meu irmão, Deus fala para Moisés, vai para Deus e diz: Senhor, o povo está desesperado. E o Senhor fala a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Não é hora de você clamar. Diga ao povo que marche. Mas vamos marchar para a morte? Vamos marchar para a morte? Moisés não questionou. E Deus falou a Moisés: Moisés, quando chegar diante do mar, pega o teu cajado, o que você tem na sua mão, bata no mar, faça a tua parte e deixa o resto comigo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando com você aqui, meu amado? Eu não sei qual é a tua parte. Faça a tua parte. Pegue a tua vara de pescar e vá pescar. Vá. Mas como vai ser? Não se preocupe. Deus, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Temos pescado a noite inteira, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Porque quando Deus fala, meu irmão, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Se Deus tem uma palavra para essa igreja, você precisa apenas de uma coisa: se posicionar em fé, acreditar que se Deus falou que esse ano vai ser um ano não da virada, porque muitos estão esperando aquela coisa, é uma promessa de começo de ano. Não, é uma palavra de início de ano. Deus está dizendo ao seu povo: eis que vou colocar caminhos novos para você seguir. O que você precisa fazer? Marche. Você precisa caminhar. Esse ano tem que ser diferente, irmão. Você tem que buscar força da onde você nunca encontrou, para dizer: Senhor, eu quero que haja mudanças na minha vida e quero agir por fé. E Deus vai responder com fé quando você age com fé. Amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. Quantos creem que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida? A fé sobrenatural, ela é ativa e não passiva. Deus vai trazer a próxima. Deus vai realizar um milagre quando você agir no natural. Deus não vai realizar um milagre enquanto você não reagir desse natural. Amém? Precisamos entender isso, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina a agirmos com fé. Agirmos com fé. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. O Senhor sempre esperou uma resposta positiva do seu povo. Você chegou aqui essa noite, amém? Você chegou aqui e quer que Deus faça maravilhas no nosso meio. Mas você precisa entender que Deus só vai fazer maravilhas no nosso meio se você se levantar. Deus não age com pessoas que não acreditam nele. Amém? Eu chego aqui, sabe, irmãos, eu estava falando com o Fabiano, que o diabo, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa fé. Às vezes nós vamos vendo o povo se afastando de Deus e vai se esfriando na sua fé. E eu estou vendo muita gente correndo atrás de Deus por uma fé apenas natural. Deus, ele quer agir no sobrenatural da nossa vida. Nós chegamos até aqui, graças a Deus, e nós precisamos pisar esse ano com os pés nas promessas de Deus. Eu estou muito animado para que isso aconteça, mas eu preciso que você se levante também
nessa mesma fé que eu estou tendo. Eu preciso que você se levante com o seu coração também. Amém, meu amado? Eu pedi a Deus essa noite, Senhor, fala, Senhor, ao coração do seu povo. Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Fala ao coração dos teus filhos, aqueles que chegaram com esperança de começar um ano novo debaixo das tuas promessas. E Deus tem algo novo para entregar aqui, irmãos. Mas é preciso que você reaja a isso. Só um momento, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui essa noite falando: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. O que pode me fazer crer que esse ano vai ser diferente, Senhor? O que pode me fazer, Senhor, acreditar que o Senhor tem coisas novas preparadas para mim, Senhor? Sendo que quando eu olho para o horizonte não vejo nenhum sinal, Senhor, de que o Senhor tem coisas novas para mim. Meu irmão, Deus, Ele te convida nessa noite a crer no sobrenatural dEle, a crer que Ele pode realizar não um milagre, mas muitos milagres no meio do seu povo. Deus, Ele está querendo agir nas nossas vidas através da nossa confiança nele. E o Senhor manda dizer para você, meu irmão, não se preocupe de onde virá. O Senhor, Ele pode mandar do sul, pode mandar do leste, do oeste. O Senhor tem controle de tudo, meu irmão. O Senhor tem controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para o povo de Deus preocupado, Senhor, o que vai ser de nós? O Senhor fica triste porque Ele vê que essa preocupação é uma falta de confiança nele. O Senhor hoje, Ele quer que você comece o ano confiando nele. Meu irmão, confiar nele é crer que Ele é poderoso para fazer além daquilo que você está buscando para a sua vida natural. O Senhor tem grandes obras a realizar no nosso meio, mas Ele vai precisar que o seu povo se levante com fé. Amém? Olha só, queridos, Deus está nos chamando para um novo tempo, um posicionamento de santidade. Deus está nos chamando para que Ele esteja à nossa frente, para abrir os caminhos que nós precisamos. E Deus nos chama para nos posicionarmos com confiança nele. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Deus, irmão, tem muita coisa, nós estamos pedindo coisas para Deus que Deus não vai fazer. Porque Deus, Ele vai agir somente quando nós não pudermos mais agir. Qual é o que Deus pode fazer para mim esse ano e para você que nós não podemos fazer? Amém? Eu quero que você fique em pé agora no nome de Jesus. Nós trabalhamos com ousadia, amém? Fique em pé, meu irmão, com coragem. Glória a Deus. Quando eles entraram na terra prometida, a primeira dificuldade que eles encontraram foi, não sei se os irmãos lembram, o que foi? Foi a cidade murada de Jericó. Estava toda murada a cidade. Eles precisavam conquistar primeiro Jericó, a primeira conquista que eles tinham. Jericó é impossível de ser transponível. Mas Deus, Ele dá uma ordem para Josué. Josué, coloca o povo, posicione o povo, e vocês vão rodear as muralhas de Jericó. E quando for a 7ª volta que vocês derem, as muralhas de Jericó vão cair, e vocês vão tomar a cidade de Jericó. Mas como que nós vamos fazer? Vocês vão marchar. Marche dê 7 voltas na cidade, no muro. Quando chegar na 7ª volta, vocês vão tocar as suas trombetas, que vocês vão ter suas buzinas. Vocês vão quebrar os cântaros e vão tocar as suas buzinas. E quando vocês tocarem as buzinas, as muralhas irão ao chão, e vocês vão conquistar a terra que vocês estão buscando. Meu irmão, o que eu vejo, o que tenho visto, que Deus me revelou, e
por isso eu pedi para vocês ficarem em pé, é que chegou um tempo na nossa vida de nós nos posicionarmos em santidade, na presença de Deus e com fé. Mas para isso acontecer esse ano, você vai precisar sair da sua zona de conforto que você tem colocado sempre um obstáculo nos seus pensamentos. E você vai falar assim: Senhor, eu quero esse ano receber algo novo. Então eu vou convidar todos vocês. Eu não sei como vai fazer aqui, vai empurrar as cadeiras, mas nós vamos vir aqui à frente e nós vamos fazer uma oração profética aqui esse ano, para que Deus faça acontecer aquilo que não aconteceu na sua vida, ou aquilo que vai acontecer. Uma coisa eu sei: caminhos novos estão para acontecer. Todo ano o pessoal faz um monte de coisa, né? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos vir aqui, nós vamos entrar na presença de Deus esse ano, esse início de ano, esse primeiro culto, quebrando todas as cadeias que estiver na nossa frente. Amém? Todas as barreiras. E eu quero chamar você para que você venha aqui à frente, para nós renovarmos essa nossa confiança. Amém? Pode sair do seu lugar. Venha todos para frente.